Olá pessoal, eu sou a professora Cíntia e nesse vídeo nós vamos para a correção do PET do 8º ano, semana 1, é o PET de Matemática, volume 6. Vamos às questões. Bom, nesse PET nós vamos trabalhar com as equações do segundo grau. Uma equação do segundo grau ou uma equação quadrática é toda equação que pode ser escrita na forma ax² mais bx mais c igual a zero, onde esse a, b e c são coeficientes numéricos. Eu posso ter, por exemplo, a equação 2x² mais 3x mais 5 igual a zero. Então, nós teríamos aqui o coeficiente a, seria o 2, é o coeficiente que multiplica com a incógnita elevado ao quadrado. O coeficiente b seria o 3, né? É o valor numérico que está sendo multiplicado aí pela incógnita x, que nesse caso aqui está elevado à primeira potência. E esse termo independente aqui, nesse valor que não multiplica com a incógnita, é o c. Então, no caso, o c aqui valeria 5. O que diferencia o grau de uma equação é justamente o expoente, né? O maior expoente da incógnita. Então, nesse caso aqui, equação quadrática ou do primeiro grau. Se eu tenho lá uma equação x mais 2 igual a zero, estou falando de uma equação onde o x está elevado a 1, esse 1 não aparece porque é elemento neutro, né? Ele não tem necessidade. Mas quando eu escrevo x mais 2 igual a zero, eu preciso saber que esse x está elevado a 1 e que, portanto, essa equação aqui é do primeiro grau. Então, é assim que a gente determina o grau de uma equação. Vamos ver as questões agora. Bom, no caso da questão número 1, pede para explicitar o valor dos coeficientes a, b e c em cada equação e apresentar o conjunto de solução para cada uma delas. Nós vimos aqui que a equação do segundo grau é aquela no tipo ax² mais bx mais c igual a zero. Como vocês podem ver aqui, e a gente vai ver também nas próximas atividades, é que existem equações incompletas aí do segundo grau. Então, a gente pode ter uma equação incompleta. Então, a equação completa é essa aqui, ó. Ax² mais bx mais c igual a zero. Essa aqui está completa, com todos os elementos. Eu posso ter uma equação incompleta quando b é igual a zero. Então, eu teria uma equação só do tipo ax² mais c igual a zero. Um exemplo seria, por exemplo, vamos pensar aqui, x² menos ou mais 16, aqui vou pôr menos 16 é igual a zero. Essa é uma equação incompleta com b igual a zero. Agora, a equação ela também pode ser incompleta sem ter o coeficiente c, com este coeficiente c igual a zero. Então, a segunda opção é quando o c vale zero. Aí, nós teríamos, no caso, um exemplo. A gente teria ax² mais bx igual a zero. Então, por exemplo, 2x² mais x é igual a zero. Então, nós temos aqui dois exemplos de equações incompletas quando o a, o b vale zero ou quando o c vale zero. Lembrando que para uma equação do ser do segundo grau, esse valor de a tem que ser diferente de zero, né? Porque se eu tiver aqui uma equação dessa e o a vale zero, então ele elimina o x², a gente ficaria só com uma equação bx mais c, isso aqui seria uma equação do primeiro grau e não do segundo. Então, o a ele tem que ser diferente de zero, é uma condição de existência da equação do segundo grau. E ela pode ser completa, com todos os elementos, ou ela pode ser incompleta, com b igual a zero ou com c igual a zero. A gente poderia ter até uma equação, sei lá, x² igual a 100. Uma equação do segundo grau não tem os valores de a e b, também é aceitável. O a é que não pode ser zero. No caso do PET, a gente vai trabalhar com essas duas opções aqui, quando b é igual a zero e quando c é igual a zero. Então, observando aqui na nossa questão, vocês vão perceber que todas essas equações, elas são incompletas com o b
igual a zero. Em todos esses casos aqui da número 1, o B é igual a zero. Vamos ver nas próximas aqui, que até a D está assim. Todas a número 1, nós temos o B igual a zero. Então, vamos definir aqui coeficientes. Então, aqui no caso da letra A, nós temos o coeficiente A igual a 1, né? Eu tenho x ao quadrado. Então, o número que multiplica com x aqui é o 1, que é elemento neutro da multiplicação. Em todas elas, a gente já viu que o B vai ser 0 e o C vale menos 9. Para a gente resolver uma equação quando ela é incompleta com o valor de B igual a 0, nós vamos ter o seguinte. Então, a letra A está aqui, x ao quadrado menos 9 é igual a 0. Então, eu só preciso isolar esse 9 aqui, olha, levar ele para o segundo membro. Então, eu vou ter que x ao quadrado é igual. O 9 está aqui subtraindo. Se eu inverto o membro aqui, se eu inverto o lado, também tem que inverter a operação. Então, ele passa positivo. Então, se x ao quadrado é igual a 9, nós vamos fazer aqui a operação inversa, né? Quando eu estava negativo, eu não passei positivo, eu não inverti a operação. Aqui também eu vou fazer a operação inversa. E a operação inversa da potência é a raiz. No caso aqui, eu vou dizer que x é mais ou menos a raiz de 9. Nesse caso aqui, nós temos x igual a 3 ou x igual a menos 3, né? Então, o conjunto solução aqui para a letra A é 3. Vamos colocar aqui solução. É 3 e menos 3. Qualquer uma das duas é a solução dessa equação. Vamos para a letra B. A letra B, ela é x ao quadrado menos 4 igual a 0. Então, nós vamos ter x ao quadrado é igual a 4 positivo. Está subtraindo, ele vai passar somando. Então, x é igual a mais ou menos a raiz de 4. Então, a gente vai ter que o valor de x vai ser igual a mais ou menos 2. A gente não colocou os coeficientes aqui, né? Então, vamos para os coeficientes. Então, na letra B, a solução é 2 ou menos 2. E vamos para os coeficientes aqui também. Então, o A aqui vale 1, o B vale 0 e o C igual a menos 4. No caso da letra C, coeficiente, o A vale 1, o B 0 e o C menos 36. Vamos resolver e achar o valor de x aqui. Então, aqui nós vamos ter que x ao quadrado é igual a 36 positivo. O x vai ser mais ou menos a raiz de 36. O x aqui é mais ou menos 6. Voltando aqui, então, para a nossa solução, na letra C, a solução ela vai ser 6 ou menos 6. No caso da letra D, estou aqui com a equação, ela é x ao quadrado mais 9 é igual a 0. A gente faz o mesmo procedimento. Então, x ao quadrado é igual a menos 9. Ele está positivo, ele tem que ir negativo para o segundo membro. Então, aqui o x seria mais ou menos a raiz de menos 9. Só que o que acontece? Dentro do conjunto dos números reais, e vocês olham aqui que na questão, fala isso, olha. Pede para achar o conjunto de solução das equações dentro do conjunto dos números reais. Dentro dos reais não existe raiz de número negativo. Por que a gente está sempre achando aqui, quando eu calculei, por exemplo, que a raiz de 4 pode ser mais ou menos 2? Porque quando eu pego um número, qualquer número, e eu elevo ele ao quadrado, eu vou ter um resultado positivo. Você pode pensar, mas a raiz de menos 9 então não é menos 3? Não é. E se eu fizer menos 3 ao quadrado, eu estou falando de 3 vezes 3, que é 9, e menos vezes menos daria mais.
Então, não importa se o 3 é positivo ou negativo, elevando ele ao quadrado, o resultado será positivo. Então, dentro do conjunto dos números reais, isso aqui não existe. Então, nós vamos dizer que a solução aqui, neste caso, ela é vazia. Então, eu vou colocar aqui os coeficientes. Então, o coeficiente A é 1, o coeficiente B é 0, o coeficiente C é 9. E a solução, nesse caso aqui, a gente pode indicar ela como sendo um conjunto vazio. Ou outra forma seria aqui, ó. Qualquer uma das formas que vocês indicarem o conjunto vazio vai estar ok, vai estar correto. Vamos continuando. Vamos para a letra E. Vamos pegar aqui o valor dos coeficientes. Então, a gente tem o coeficiente A aqui vale 1, o coeficiente B vale 0 e o coeficiente C igual a menos 16. Então, vamos resolver a questão. Vou colocar ela aqui do lado. No caso da letra E, nós temos x ao quadrado menos 16 é igual a 0. Então, nós vamos ter que x ao quadrado é igual a mais 16. Lembrando que sempre que o número é positivo, eu não preciso colocar o sinalzinho de mais, né? A gente tem que lembrar que é positivo. Então, x vai ser igual a mais ou menos a raiz de 16. X é igual a mais ou menos 4. Então, a solução aqui da letra E, ela é igual a 4 ou menos 4. A letra F, nós temos menos x ao quadrado mais 4. Então, o valor do A aqui, olha, é menos 1. Não está menos aqui? Tá como se fosse 1 aqui na frente. Ó. Então, menos 1 é o valor de A. O valor de B é 0 e o valor de C é 4. Então, vamos resolver ela aqui. Então, a F menos x ao quadrado mais 4 igual a 0. Vamos passar esse 4 para o segundo membro. Então, menos x ao quadrado é igual a menos 4. Estava positivo, ele veio negativo. Neste caso aqui, nós vamos ter que multiplicar toda essa equação por menos 1. Por quê? O x, ele pode ter valor negativo. Ele pode ser menos 2, por exemplo. Agora, quando eu caio nessa situação aqui, olha, menos x, isso aqui não fica dessa forma, né? Então, o menos x igual a 2, na verdade, equivale a x igual a menos 2. Então, quando a incógnita que fica negativa, nós multiplicamos todos os membros da equação por menos 1. Né? E tem que multiplicar os dois membros porque a equação ela é como se fosse uma balança. Para ficar em igualdade, tudo que eu fizer de um lado eu preciso fazer do outro. Então, o que nós vamos fazer aqui? Como esse x aqui não fica negativo, vou multiplicar tudo por menos 1. Quando eu fizer isso, vai ficar tudo positivo, né? Porque menos vezes menos é mais. Então, aqui eu vou ter que x vai ser mais ou menos a raiz de 4, porque ele ficou positivo. Então, x é igual a mais ou menos 2. Então, vamos aqui para a solução. O x ele pode ser igual a 2 ou igual a menos 2. Isso. Aí, na próxima questão, vamos de novo aqui aos coeficientes, né? A letra G, o A vale 1, o B vale 0 e o C vale menos 3. Então, vamos para a resolução. Vou colocar ela aqui. O x ao quadrado menos 3 é igual a 0. Então, nós vamos ter x ao quadrado igual a 3 e x é igual a mais ou menos a raiz de 3. Isso aqui a gente pode calcular valor aproximado ou deixar na raiz também, que não tem problema nenhum. Aqui eu posso dizer que a solução é raiz de 3 ou menos a raiz de 3. Não se confundam aqui. Vocês verem que aqui o sinal negativo está fora da raiz, né? Então, se eu colocasse, por exemplo, menos a raiz de 9, isso aqui sim dá menos 3. Por quê?
a raiz de 9 é 3, e depois que eu tiro da raiz, eu multiplico por menos, dá menos 3. Isso aqui é diferente da raiz de menos 9. Dentro da raiz aqui não existe esse sinal negativo. Tá? Vamos para a última aqui, letra para H aqui. Então, nós temos que A aqui também vale menos 1, o B vale 0 e o C vai valer 81. Então, vamos calcular a última aqui. Então, nós vamos ter menos x ao quadrado mais 81 igual a 0. Vamos passar 81 para o segundo membro. Tá positivo, ele vai passar negativo. E aqui o mesmo caso lá da anterior, né? Vamos multiplicar tudo por menos 1, porque o x não fica ao quadrado, não fica negativo. Então, x ao quadrado é igual a 81. Multiplicar por menos 1 é só para modificar o sinal mesmo. X vai ser igual a mais ou menos a raiz de 81. Então, o nosso valor de x é mais ou menos 9. Então, a nossa solução aqui, nesse caso, é 9 ou menos 9. Muito bem. Vamos passar para a questão número 2, que são a resolução de alguns probleminhas. Então, ela diz o seguinte: uma loja vende um espelho que tem um formato de um quadrado com medidas x metros pelo valor de R$ 800. Pede para desenhar um esquema ilustrando o espelho vendido na loja e indicando as medidas dos seus lados em metro. Depois pede para escrever a expressão algébrica que descreve a medida da área do espelho em função da medida do seu lado. Bom, então, com desenho, né? Meu quadrado aqui, vamos supor que isso aqui é o meu espelho. E falou que ele tem a medida x metros, né? Então, aqui vale x metros. Se é um quadrado, todos os lados são iguais, então todos os lados valem x, né? E se eu quero determinar a área, eu sei que a área do quadrado é lado vezes lado ou lado ao quadrado, né? Como aqui no nosso caso, nós chamamos o lado de x, então a nossa área é x vezes x ou x ao quadrado. Essa é a fórmula aqui que determina a área desse espelho. A letra B, sabendo que a área total do espelho vendido pela loja é de 6,25 metros quadrados, calcule o preço do metro quadrado do espelho e a medida em metros e em centímetros do seu lado. Então, vamos começar aqui pela medida do lado. Por quê? Eu já sei que a área é x ao quadrado. E a letra B me diz que este valor aqui equivale a 6,25. Então, eu posso dizer que x ao quadrado é igual a 6,25. Então, o x vai ser igual a raiz de 6,25. Aqui eu não vou colocar mais ou menos fora, porque a gente está falando de medida, né? Está falando da medida de um espelho. Então, aqui não vai caber medida negativa, só valores positivos. Então, no caso aqui, o x vai ser igual a 2,5 metros. Ou, se eu multiplicar esse valor aqui por 100, porque também quer em centímetros, 250 centímetros. Aí depois pede para o valor do metro quadrado, né? Então, a gente tem que o espelho é vendido por R$ 800. E se o espelho tem 6,25 metros quadrados, eu vou dividir. Fazendo essa conta aqui, nós vamos chegar a 128. Então, o espelho custa R$ 128 por metro quadrado. Vamos para a letra C. Ela diz que um cliente que precisa de um espelho em tamanho menor pediu para reduzir em 50 centímetros o comprimento de cada lado do espelho vendido pela loja. Pede para desenhar o esquema e com a medida especificada aí pelo cliente. O cliente vai tirar meio metro, né? Está tirando 50 centímetros. Então, ele vai tirar meio metro. Então, ele vai querer um espelho com 2 metros de lado. Como é um quadrado, todos os lados vão medir 2 metros. A letra D, vamos pedir mais alguma coisa. Desenho esquema, não, é só isso. Então, vamos para a letra D.
Quais são as medidas da área e do perímetro do espelho solicitado pelo cliente? Então, vamos começar pela área. A gente já viu que a área é lado ao quadrado. Então, aqui é 2 ao quadrado, que é a mesma coisa que 2 vezes 2, né? Então, a área aqui é 4 metros quadrados. No caso do perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Então, aqui o perímetro desse espelho é 2 mais 2 mais 2 mais 2, ou, como tem todos os lados iguais, eu posso falar que é 4 vezes 2, que dá na mesma. Ou você pode escrever, perímetro é 2 mais 2 mais 2 mais 2. Só que essas duas coisas aqui são iguais, né? Você multiplicar 4 por 2 é a mesma coisa que somar 2 mais 2 mais 2 4 vezes. Então, qualquer uma dessas duas fórmulas aqui está correta. Então, o nosso perímetro aqui, né, vai ser 2 mais 2, 4, 5, 6, 7, 8, ou 4 vezes 2, dá 8 metros. Então, a gente tem aí a área e o perímetro. A área é 4 metros quadrados e o perímetro é 8 metros quadrados. Aqui não pediu em centímetro, né? Então, só em metro mesmo está resolvida a questão. Letra E. Depois que a fábrica produziu o espelho do tamanho que o cliente pediu, ele solicitou à loja que fosse instalada uma moldura em todo o contorno do espelho. A loja cobrou R$15 por metro da moldura. Quer saber o valor que o cliente deve pagar pelo espelho e pela moldura. Então, a moldura, ela vai pegar só a parte de fora, é só o contorno, né? E nós já vimos que este contorno total aqui tem 8 metros, é o perímetro da figura. Então, a moldura vai custar R$15, porque eles cobram R$15 por metro, vezes 8. Então, o preço que ele paga aqui só pela moldura é R$120. Agora, ele também vai pagar pelo quadro, né? E nós já achamos lá em cima que o valor do metro quadrado desse espelho, né? Não é um quadro, é um espelho. Então, o metro quadrado, ele custa R$128. É o que a gente achou lá atrás, né? Então, como a gente já viu aqui que ele vai pagar, ele vai comprar 4 metros quadrados, né? Essa vai ser a medida aí do espelho dele. Então, nós vamos ter que 128 vezes 4 vai ser o valor do espelho, né? Então, 128 vezes 4 está dando 512. Então, neste caso aqui, o valor total, o preço aqui que ele vai pagar, vai ser R$120 pela moldura, mais R$512, que é o valor do espelho. Então, ele vai pagar R$632. Então, tá aqui, o valor a ser pago é 632 pelo espelho e pela moldura. É isso. Bom, acho que é a nossa última questão. São só essas duas aqui na primeira semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aí no canal, curta, compartilhe. Até a semana de resolução número 2. Bons estudos, até o próximo.